Nós estamos falando, queridos, vamos para o nosso estudo. Igreja irresistível, queridos, não no sentido de um marketing, né? No sentido de que é uma igreja diferenciada das outras em termos de preocupação, de comparação, mas uma igreja irresistível, principalmente aos olhos de Deus, em que Deus tem prazer em abençoar, em que Deus tem prazer em agir, que Deus tem prazer em fazer grandes coisas. Esse é o foco, né? Nós estamos estudando, baseado nesse livro aqui, né? Igreja Irresistível, o livro com o mesmo tema, escrita aí por Wayne Cordeiro, pastor no Havaí, da igreja Esperança, New Hope, né? Nova Esperança. É uma igreja que tem crescido grandemente. Nos últimos anos eles receberam mais de 80 mil membros. Então, uma igreja que tem sido irresistível no sentido de estar sendo aprovada e abençoada pelo Senhor. Nós falamos que essa igreja irresistível tem a ver com os sonhos da igreja que a gente imagina que ela pode ser. E embora a gente trabalhe com questão de qualidades da igreja, de virtudes da igreja, como a igreja está, deixa de estar, mas acima de tudo a igreja irresistível é aquela que agrada ao Senhor, é aquela que faz com que Deus se aproxime de nós, porque Ele tem prazer em estar no meio daqueles que o amam, no meio daqueles que o buscam. Então a igreja irresistível é uma igreja que aos olhos de Deus é uma igreja aprovada. Não significa que eu precise gostar necessariamente dessa igreja, que a igreja tem que fazer aquilo que eu tenho prazer em fazer, mas é uma igreja que tenha de fato essas características em que a gente tem plena convicção de que Deus tem prazer em estar no nosso meio, né? E é muito claro, se você ler as cartas do Apocalipse às igrejas, às 7 igrejas lá, Apocalipse 2 e 3, Jesus é muito claro, muito evidente em dizer, olha, ou muda de vida ou eu vou cair fora. Eu não vou continuar no meio de vocês se vocês continuarem dessa forma. Então Deus pode resolver dizendo, olha, até que vocês se arrependam, até que vocês se mudem, eu vou embora, não vou estar no meio de vocês. Então isso é um fato, é uma realidade, nós temos que levar isso de fato a sério, né? Deus tem prazer em estar no nosso meio, Deus tem prazer em nos abençoar. O grande objetivo nosso é realmente ser uma igreja que agrada ao Senhor, em primeiro lugar. Se ela nos agrada, ótimo, melhor, beleza. Agora, não adianta ser uma igreja que todo mundo bate palma e que Deus diz, olha, não é assim, né? O meu interesse, a minha intenção é outra. Então, nosso objetivo primeiro é, de fato, agradar o nome do Senhor. Quais são algumas características dessa igreja? Nós já vimos 2 coisas. A primeira delas é uma igreja que tem fome da presença de Deus. A presença de Deus é algo indispensável. Não dá para a gente pensar na possibilidade de nos reunirmos como igreja. Gente, o Marcelo está fazendo testes aí com o microfone, um pouquinho de paciência, tá? Da igreja, não dá para negociar isso aqui. A igreja tem que ter fome da presença de Deus, porque não tem nada mais importante para nós do que isso. E a igreja não pode esquecer de quem ela é. O que é ser igreja? E aí nós temos que trabalhar, e falamos isso, algumas coisas aí no último domingo, sobre quem a igreja é, né? E hoje a terceira característica da igreja, uma igreja irresistível a Deus tem que agir com o coração, antes de qualquer coisa. E aí a grande pergunta é, onde está o coração da igreja? Onde está o seu coração?
Porque não adianta, queridos, na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, fazemos as coisas porque simplesmente fazemos. Mas onde está o nosso coração? Naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós fazemos. E o autor do livro, Wayne Cordeiro, ele começa esse capítulo falando sobre a questão da era da imagem. Hoje nós vivemos, queridos, nesse tempo do que importa é a imagem, né? É aquilo que nós vemos, né? Os cursos de propaganda, publicidade, marketing, nunca foram tão valorizados como nos dias de hoje, né? A importância da imagem, do impacto daquilo que nós vemos, né? E aí ele conta uma história interessante que eu não conhecia antes, que é sobre a abertura das Olimpíadas de Pequim, em que apareceu uma menina toda bonitinha cantando, mas na verdade depois descobriram que quem estava cantando de fato era uma outra menina. E aí a organização do evento foi questionada a respeito disso, e a resposta deles era: não, mas a menina que cantava não era tão bonitinha como essa, ela tinha um problema de dente, não sei o que tem, e por isso ela não cantou. Mas essa aqui era uma atriz melhor, ela vendia melhor a imagem, né, do povo chinês. Foi lá na China, então vendia melhor a imagem, né? Hoje nós temos uma grande dificuldade, porque nem sempre aquilo que a gente vê expressa a realidade, né? Sabe aquela história de propaganda enganosa? A gente vê qualquer coisa, né? E a imagem é extraordinária, a imagem é linda, só que na hora que você vai ver, não tem nada daquilo, né? É uma imagem, é uma propaganda enganosa. Por exemplo, adquirir casa que você compra aí dessas casas que as pessoas fazem para vender, né? As pessoas constroem para isso. Você olha o que é exterior, mas como que foi feito o alicerce? Como que é a estrutura dessa casa? Aí eu conheço vários casos de pessoas que compraram casas bonitas, realmente maravilhosas, mas que depois tiveram que refazer toda a parte estrutural. Por quê? Porque a preocupação era com a imagem. Nossa, que casa linda! E é verdade, é uma casa linda. Mas, na verdade, aquilo que ela era essencial, ela não tinha. E isso, queridos, vale para qualquer coisa, vale para mim. A imagem pessoal, a imagem que a gente vende. Né? As pessoas olham para nós e dizem: nossa, mas o fulano é isso, isso e aquilo. Mas quem conhece de fato, às vezes diz: ele é que não conhece. Às vezes as pessoas olham e dizem: ah, que pessoa admirável. Aí vai conversar com a esposa e diz: nossa, mas seu marido é pessoa boa, né? Lá no coração ela pensa: é porque essa pessoa não vive com ele no dia a dia como eu vivo. Então, a imagem pode produzir uma impressão que não tem a ver com a questão da realidade de quem nós somos. Então, essa é a ilusão da imagem, né, de que a imagem vende alguma coisa. A gente compra pela imagem, a gente vende pela imagem produzida. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque especialmente em relação à vida cristã, à nossa espiritualidade, à nossa caminhada como igreja, nós precisamos estar muito mais preocupados com a essência, aquilo que somos de fato, do que com a imagem que nós vendemos. Então, por quê? Porque a imagem não reflete necessariamente aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. E aí, eu separei há tantos textos, e no domingo passado à noite eu falei sobre a questão do coração, e citamos muitos textos domingo passado sobre isso, né? Mas hoje eu quero usar apenas esse aqui de Samuel, né? Quando Samuel vai falar, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de
todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, preparem o coração ao Senhor e sirvam ao Senhor, somente a Ele. Se é de coração que vocês estão voltando ao Senhor, preparem o coração. A ênfase de Samuel é exatamente nisso. Como é que vocês estão voltando ao Senhor? Como é que vocês estão servindo ao Senhor? Tenham o coração preparado para isso. A igreja, se nós somos uma igreja que os nossos olhos estão voltados para Deus, nós precisamos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que preparar, antes de nos preparar fisicamente para vir à igreja, nós precisamos preparar o nosso coração para vir à igreja. Antes de preparar a Bíblia para fazermos a nossa devocional, o nosso tempo ali a sós com Deus, precisamos preparar o nosso coração para podermos buscar a presença de Deus. Porque Deus vê o coração. Samuel vai falar isso quando ele vai escolher Davi como rei, por exemplo. Os irmãos são levados até Samuel. Samuel diz, não é esse. Aí o pai de Davi apresenta outro filho e Samuel diz, também não é esse. E passa os 6 irmãos de Davi. E aí Samuel diz, não é nenhum deles. Por acaso você tem mais um filho? Aí Samuel diz, tenho. É o Davizinho que está lá no campo cuidando das ovelhas. Mas Davi, aos olhos do próprio pai, Davi não era indicado para ser o próximo rei de Israel. Naquele momento ele tinha irmãos que eram mais velhos, irmãos que eram mais fortes, irmãos que estavam preparados para uma função tão importante quanto aquela. Mas Davi, e aí Deus vira para Samuel e diz, Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 6. O homem vê o exterior, a gente vê a casca, a gente vê a cara, a gente vê o que a gente consegue ver. Isso tem a ver com a nossa limitação, não é questão de maldade, porque o que a gente consegue enxergar é aquilo que é visível aos olhos, natural, é assim mesmo. Agora Deus olha o coração. Então, nós temos que pensar nisso, queridos, em relação à essência de quem nós somos, como crentes, como homens ou mulheres de Deus. Como está o meu coração na minha relação com o Senhor? Eu me volto para o Senhor de todo o coração. Meu coração está preparado para isso. O que é mais importante? Aquilo que as pessoas veem em mim ou o coração que Deus conhece? Precisamos preparar o nosso coração para podermos servir somente a Ele. Porque se nós não fizermos isso de todo o coração, nós vamos servir, mas não ao Senhor. Se não fizermos de todo o coração, queridos, eu posso usar esse versículo para dizer, a gente pode servir a igreja, mas não estamos servindo a Deus. E isso é totalmente diferente. Eu posso prestar um serviço para a igreja de Deus, mas às vezes eu estou longe de Deus. E aí é Deus que conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que nós estamos fazendo com sinceridade ou não. E aí, queridos, nós temos que lembrar que uma igreja que age com o coração, 3 coisas aqui que o autor diz. Primeiro, não vive em função de uma imagem. Aquilo que é aparente, é aparente. A gente não vive em função disso. É por isso que às vezes nós nos decepcionamos tanto com as pessoas. Eu não esperava que o fulano fosse assim. Porque a gente olha para a imagem, a gente cria uma imagem, né? Seja do pastor, seja do presbítero, seja do ministério de louvor, seja do João, seja do Antônio, e a gente cria uma imagem, e quando aquela imagem é desfeita, aí eu me decepciono.
Então, nós temos que ter esse cuidado para a gente não viver em função de uma imagem que às vezes nós mesmos criamos ou que alguém cria de forma intencional. Então, nós precisamos olhar para o coração. Uma igreja que age com o coração é uma igreja, ou são homens ou mulheres, e aqui eu estou falando tanto na perspectiva coletiva, mas também individual, é alguém que serve a Deus com paixão verdadeira. Com paixão verdadeira. Alguém que dá a vida, alguém que dá o sangue, alguém que não faz por obrigação, faz por amor, faz porque ama mesmo, faz de forma incondicional, porque acredita naquilo que faz, acredita naquilo que crê, não é apenas uma penumbra de uma realidade, não, é de coração, sou apaixonado por aquilo que faço, amo aquilo que faço, sirvo com amor, sirvo com alegria. Então nós temos que ter essa perspectiva e caminhamos pelos caminhos em que nós vemos a orientação de Deus para a nossa vida. Qual é o caminho de Deus? Qual que é a direção de Deus para a minha vida? Uma igreja, queridos, que vive com o coração, uma igreja que de fato age com o coração, a primeira pergunta dela não é o que é legal, não é o que vai gerar crescimento, é qual é a direção de Deus para a nossa vida. É interessante nós olharmos, por exemplo, para a caminhada do povo do Egito, lá no deserto, né, saindo do Egito no meio do deserto. Eu gosto muito quando lá no começo dessa caminhada, o texto diz, e Deus levou o povo por outro caminho que não era o caminho de costume. E Deus levou o povo para o deserto. O caminho normal e esperado era o caminho que hoje a gente vê muito nos jornais, passando ali pelo Mediterrâneo, subindo ali por onde é Gaza, né, que a gente vê quase todo dia no jornal. Então, por ali seria um caminho curto, seria um caminho breve, seria o caminho normal para quem sai do Egito e vai ali para onde hoje é Israel. Seria o normal. Mas diz que Deus levou o povo por um outro caminho. E Deus não levou o povo por um caminho dizendo, não, aqui é muito, aqui só tem sombra e água fresca. Pelo contrário, Deus levou o povo para atravessar o deserto. Então, os caminhos de Deus nem sempre são os nossos. De vez em quando, algumas pessoas perguntam e perguntam sinceramente, pastor, mas por que a gente não faz desse jeito? Desse jeito aqui é mais fácil, desse jeito aqui é melhor. Sim, pode até ser, mas o caminho de Deus é esse. A orientação do Senhor é outra. Então nós precisamos ter essa consciência da direção de Deus sobre a nossa vida. Agora, uma outra preocupação, queridos, quando a gente fala de servir a Deus com o coração, é uma pergunta que às vezes surge quando nós falamos de igreja. A gente serve com o coração e faz bem feito, ou a gente serve com o coração ou faz de qualquer jeito? Tem muita gente que acha que servir de todo o coração significa fazer de qualquer jeito. E é exatamente o contrário. Quando nós fazemos de todo o coração, nós fazemos o melhor. Nós fazemos o melhor. Quem faz de todo o coração não faz de qualquer jeito, faz o melhor. E na nossa caminhada com Deus, eu até coloquei aqui alguns exemplos, como igreja, ter pequenos grupos, por exemplo, as nossas células, não significa que a gente vive numa comunhão verdadeira. Se a gente tem aqui legendários ou guerreiros, né, que é o trabalho com homens, não significa que esses homens, apenas por participarem disso, que eles são os melhores pais, maridos ou líderes melhores.
Participar do louvor ou do coral não significa necessariamente que quem participa desses ministérios são verdadeiros adoradores. Por quê? Porque nós podemos fazer as coisas no automático. Nós podemos fazer as coisas apenas porque a gente gosta de fazer. Às vezes nós somos levados a agir ou a proceder de determinada forma, e aí a gente acha que apenas porque eu estou fazendo, aquilo já supre as necessidades espirituais, ou que aquilo ali reflete aquilo que Deus deseja que seja feito de todo o coração. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos avaliar continuamente os nossos programas e o nosso coração. Aquilo que eu faço, aquilo que a igreja faz e a razão pela qual eu faço. E quando a gente pensa nisso, queridos, nós precisamos questionar o que é que eu estou fazendo ou o que nós estamos fazendo como igreja. Os nossos eventos, os nossos encontros, os nossos programas, os nossos ministérios, isso reflete o nosso desejo de servir a Deus de todo o coração. Aí nós temos que responder à questão, por que nós fazemos? Por que nós fazemos? Eu faço só porque eu gosto? Ou eu faço porque eu entendo que Deus está me conduzindo, ou Deus está conduzindo a igreja para fazer determinada coisa, e aquilo ali atende o foco da vontade de Deus e do querer de Deus para a existência da igreja. Então nós precisamos examinar continuamente o que nós fazemos e por que nós fazemos. Seja como indivíduos, seja como comunidade. Quer ver um exemplo como indivíduos? Todo domingo eu estou lá na igreja. Ótimo. O que você faz é muito bom. Não há nada negativo quanto a isso. Mas por que você vem à igreja todo domingo? Aí o rapaz, solteiro, claro, pode dizer, para ver as meninas. Então está vindo o quê? Com motivação errada. Então faz a coisa certa com o motivo certo. Vou dar um exemplo aqui fora do contexto de igreja, Da cesta básica, por exemplo. Ótimo. Não, eu faço a doação aí de 50 cestas básicas para as pessoas pobres aí mais necessitadas da cidade. Ótimo. Por que você faz? Para ganhar voto na próxima eleição. Está errado. Aí pode dar inclusive cadeia, Não é só errado, como é crime também. Por quê? Porque depende da motivação. Então, queridos, fazer de todo o coração não tem a ver em responder o que eu faço é certo, mas tem a ver qual é a motivação do meu coração para fazer. A minha motivação está correta? Eu faço pelo motivo certo? Eu conheço o propósito e a intenção de Deus no que eu faço? E isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para a nossa vida aqui dentro, no contexto de igreja, mas vale para a nossa vida também lá fora, em relação à nossa vida profissional, aos nossos relacionamentos. Porque nós precisamos agir com o coração, e um coração que agrada a Deus, porque Deus vê o nosso coração. A gente pode estar fazendo coisas certas e recebendo aplauso das pessoas, mas Deus diz, não é isso que eu quero. Não é isso que me agrada. O que me agrada é outra coisa. E às vezes aí a imagem que nós vendemos para as pessoas claramente não é a realidade que Deus conhece no nosso coração. E nós estamos falando aqui, queridos, exatamente de uma espiritualidade, de uma realidade, de uma religiosidade que seja honesta, que seja sincera, para o próprio coração e para o coração de Deus, porque Deus olha, é aqui dentro. Antes daquilo que eu faço,
Ele olha aqui dentro e ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, ele sabe por que eu faço. E aí não adianta eu querer enganar o Senhor, né, para impressionando pessoas. Aquilo que impressiona as pessoas não necessariamente impressiona a Deus. Então nós precisamos agir com o coração, especialmente por causa dessa preocupação. E daí, queridos, nós temos que viver, que é um outro, né, viver de todo o coração, agir com o coração, tem a ver com isso, né? Viver como se a nossa vida dependesse disso. Como se a nossa vida dependesse disso. E ele dá alguns exemplos interessantes, e eu me lembrei, dentro dos exemplos que ele deu, eu me lembrei de duas histórias verdadeiras. Uma delas do reverendo Augustus Nicodemos, né, que muitos aí conhecem. Reverendo Augusto, ele fez o seu, eu não sei se mestrado ou doutorado na África do Sul. E na época que ele estudou na África do Sul, havia um determinado lugar lá na África que estava passando por um tempo de grande despertamento espiritual. E ele foi conhecer lá, e ele conheceu o pastor da igreja. Ele conta essa história nas suas pregações, ele tem inclusive livros sobre esse avivamento na África do Sul. E ele conversando com o pastor lá dessa igreja, onde isso tudo estava acontecendo, ele perguntou para o pastor: pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo? A igreja estar experimentando esse despertamento, esse avivamento tão especial. Ele diz que o pastor lá, ele pegou uma vara, né? E aí fez um círculo ao redor dele. Ele fez um círculo ao redor. E aí ele não adianta receita, não tem um plano, tudo começa comigo. Tudo começa comigo. Uma igreja, queridos, que serve a Deus de todo o coração, é uma igreja em que individualmente, cada um serve de todo o coração. Não é uma coisa dizendo, é todo mundo. Não, eu preciso. Eu sou o segredo para agradar a Deus naquilo que eu faço, se eu faço de todo o coração. Cada um de nós carregamos dentro de nós parte da igreja como corpo vivo de Cristo Jesus, como membros da mesma igreja, distribuída numa membresia ou membros diferentes e distintos, mas que são todos caracterizados pela unidade de coração e de alma naquilo que somos e naquilo que fazemos. Então não é uma fórmula pronta para que a gente possa desenvolver. Então, andar com Deus, servir a Deus, adorar a Deus, estar na igreja de todo o coração significa, isso é a coisa mais importante que eu faço nesse momento. E eu faço de forma inteira. Eu não tenho coração dividido. Meu coração todo está aqui. E isso é a última coisa, é como se a minha vida dependesse disso. Um segundo exemplo, eu coloquei aqui prova de grego, né? Porque foi isso aqui aconteceu comigo. Eu não me esqueço, né? Eu estava no segundo ano do seminário, e a gente tinha lá a prova de grego, e eu saí mal pra caramba. Levei eu não lembro qual foi a nota, foi 2, 3, alguma coisa assim, né? Mas aí o professor me chamou, e eu lembro do reverendo João. Reverendo João, ele já faleceu, né? A gente chamava ele de Joãozinho, né? Reverendo João me chamou na sala. Eu terminei a prova, ele já foi corrigindo, era a última prova do semestre. Ele me chamou e falou: Jonatas, eu nunca fui aluno de ponta, mas também não era aluno para ficar tirando 2, né? Foi o que aconteceu? E aí, Edileia não está aqui, né?
Mas eu tinha brigado com a namorada, tava aquela coisa, né? Aquele clima ruim, a gente só mandava carta, você brigava hoje, a resposta daquela briga só chegava uma semana depois. Nesse período você ficava, será o que vai acontecer? E eu não estudei nada. Aí, Jonas, o que aconteceu? Reverendo, eu briguei com a namorada, tô ruim, não consegui estudar nada. Aí ele virou para mim e falou, e assim, se eu não conseguisse nota na próxima prova, que já seria hoje eu vou dizer, a primeira recuperação, né, aí eu ia levar pau na matéria, teria que ficar pelo menos 6 meses a mais no seminário. Ele falou, se eu te der uma chance aqui para você fazer outra prova, você promete que estuda? Não, reverendo, se o senhor fizer isso, eu prometo que eu estudo. E aí eu tive que ficar 1 semana a mais lá para poder fazer essa prova, né? Aí eu fiz a prova, tirei 9,7, né? Aí eu não esqueço, né? O 2 lá, eu acho que foi 2 e alguma coisa, esse eu nem faço questão de lembrar, mas o 9,7 que eu tirei depois, eu lembro. Por quê? Porque o meu futuro dependia daquela nota, dependia daquilo. E naquela semana, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que eu não terminei com a namorada, porque eu estou casado com ela até hoje, né? Então a gente não terminou o namoro. Eu não lembro o que aconteceu naquela semana, mas naquela semana eu estudei de todo o coração. Naquela semana meu coração estava voltado para estudar para a prova, para preparar para a prova. Não é uma prova que um conteúdo que 1 semana antes eu não conseguia aprender nada, memorizar nada. 1 semana depois, porque eu dediquei meu coração naquilo, porque o meu futuro dependia daquilo. Quando nós sabemos que uma coisa na nossa vida depende daquilo ali, a gente vai esforçar, a gente vai dar tudo. Agora, quando a gente diz, não, é só mais uma prova, é só mais isso, é só mais um trabalho, é só mais aquilo, a gente vai esculachando, vai fazendo de qualquer jeito, sem capricho, sem paixão. E nas coisas de Deus, queridos, nós não podemos fazer dessa forma. Maldito aquele que faz de forma esculachada, de qualquer jeito, sem capricho, sem esmero, sem excelência, sem coração. Eu faço porque me obrigaram a fazer. Isso pode até agradar os outros, isso pode até satisfazer as pessoas, mas não ao Senhor, porque Deus conhece o nosso coração. Então, queridos, uma igreja que é igreja, que age com o coração, é uma igreja que dá tudo de si, que os membros da igreja, que nós que fazemos parte da igreja, nós damos tudo de nós mesmos, no sentido de darmos o nosso melhor sempre, sempre. E aí algumas coisas que caracterizam a pessoa que faz de todo o coração. 3 coisas aqui, queridos, que identificam uma pessoa que age com o coração. Primeira delas, é uma pessoa rápida para perdoar. Quem coloca o coração naquilo que é, naquilo que faz, é uma pessoa que trabalha o coração para que nada possa tirar o foco do coração naquilo que é importante. E eu gostei muito disso aqui, quem fala essa frase aqui é o Wayne Cordeiro, que é o autor do livro. Ele diz, vive com alegria espiritual sem carregar bagagem extra. Quando a gente tem uma situação qualquer, com quem quer que seja, usando o exemplo que eu dei da minha prova de grego, não consegue estudar para a prova. Por quê? Porque está carregando alguma coisa que transforma-se num peso e aquele peso atrapalha a outra coisa. Quando nós fazemos de coração, nós não valorizamos aquelas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada. E aí ele vai usar essa linguagem, né? É uma pessoa rápida para
perdoar, é uma pessoa que é ágil em resolver os problemas no seu próprio coração, que não fica esperando e não fica na dependência do que os outros vão fazer, mas eu resolvo os problemas no meu próprio coração, e eu caminho e bola para frente. E eu não quero nada que seja peso na minha vida para atrapalhar nessa minha caminhada com Deus. A segunda coisa, queridos, é a capacidade de receber correção espiritual. A capacidade de ouvir e perguntar: isso veio da parte de Deus para a minha vida? Isso eu estou disposto a ouvir de coração aberto e fazer as correções que Deus deseja que eu faça na minha vida? As pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando, isso inclui a mim também, né? Não é só vocês, né? Nós temos dificuldade de traçarmos um plano de melhora no nosso caráter, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. A primeira tendência nossa é dizer: não, você está errado, eu não sou assim, ou eu não faço assim, ou não é desse jeito. A nossa tendência é de fecharmos naquilo que nós somos e termos uma certa dificuldade, aquilo que Ezequiel vai dizer de coração de pedra. E a gente tem dificuldade de mudar. E a gente ouve repreensões da parte de Deus, seja no contexto da igreja, de uma pregação, ou às vezes de uma palavra individual para alguém, e nós nos fechamos e dizemos: não, não é assim, pronto e acabou, né? Eu não mudo, eu não quero mudar, sempre fiz desse jeito, vai ser sempre desse jeito. E quando nós buscamos a Deus de todo o coração nós precisamos ouvir e dizer: Deus, isso é para mim, isso é para mim. A gente ouve às vezes aquela expressão, né, a carapuça serviu, né? Às vezes a carapuça serve, mas diz: não, mas é para o Joaquim, é para o Antônio, é para o José, é para o fulano. Não é para mim, é para ele, é para ela, mas nunca para mim. E nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra entre no nosso coração, para que a gente possa de fato dizer: Deus, que o Senhor faça a obra na minha vida, que o Senhor trabalhe na minha vida, né? A terceira característica de uma pessoa que faz de todo coração é alguém que tem uma vida resignada. O que o autor chama de vida resignada? É alguém que vive Provérbios 16, 9. Eu faço os planos no meu coração, mas eu sei quem dá a última palavra é o Senhor. Eu faço planos, o meu coração faz planos, e aí não tem problema nenhum nós fazermos planos. Nenhum problema, pelo contrário, nós somos desafiados a fazer planos, mas depender da resposta do Senhor. Porque é o Senhor quem executa, é o Senhor quem dirige os nossos passos, e quando nós agimos de todo o nosso coração, nós precisamos nos submeter à direção de Deus para a nossa vida. E às vezes isso tem um preço alto, e nós precisamos estar prontos a pagar esse preço, o preço de podermos viver no centro da vontade de Deus. Deus, mas o que o Senhor quer? Eu quero isso. E o Senhor? Eu acredito que talvez cada um de nós aqui tenhamos alguns exemplos, né, práticos na nossa vida, de que em algum momento nós fizemos planos e Deus foi mostrando claramente que o plano dele, ou os planos dele eram outros para a nossa vida. Mas a gente estava tão focado naquilo que a gente queria, que a gente não conseguia, ou não conseguimos fazer diferente. E aí depois que a gente tomou a decisão, a gente viu bem que Deus tinha razão. E a gente esquece que Ele sempre tem razão. Nós é que somos teimosos. Então nós precisamos fazer os nossos planos? Precisamos.
Mas qual é a resposta do Senhor? Quando nós agimos de todo o nosso coração, queridos, nós temos que ter essa abertura para dizer: Deus, o que eu quero é isso. Agora, qual é o desejo? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida em relação a isso? E nos submetemos a isso. Ah, mas eu tenho medo de fazer essa oração para Deus fazer a vontade dele. Está faltando coração. Está faltando essa disposição de submissão aos propósitos de Deus, a estarmos de todo o coração voltado ou focado para aquilo que Deus quer. E aí, eu tomei emprestada a frase da Madre Teresa, né, conhecida como Madre Teresa de Calcutá, né, nessa vida não podemos fazer grandes coisas, só podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Só podemos fazer pequenas coisas, mas com amor gigantesco. Quando nós fazemos de coração, gente, nós trabalhamos nos limites da nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer. Mas Deus conhecendo o nosso coração e sabendo que nós estamos colocando todo o nosso coração naquilo, certamente Deus nos abençoará. Deus nos ajudará naquilo que fazemos. Então não tem a ver com a questão de limitações, tem a ver em abrir o nosso coração de forma sincera, de forma intensa, pedindo: Deus, que o Senhor faça, que o Senhor opere. E uma igreja será irresistível quando nós temos essa disposição. Tudo que nós fazemos com grande amor. Coral veio aqui cantar hoje. Cantar com grande amor. Ministério de louvor, ministério de comunicação, os diáconos, os presbíteros, os pastores, os voluntários, os professores aí do Paraíso Kids. A coisa acontece, queridos, quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Essas coisas sem coração não vai para frente, não funciona. A gente tem que amar de forma intencional e intensa aquilo que nós fazemos, aquilo em que nós somos conduzidos pelo Senhor. Isso aí é o segredo para o sucesso em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Qualquer profissional que faz apenas o mínimo, porque não faz de coração, faz por obrigação, não tem futuro, não se dá bem, não prospera naquilo que faz. Isso tem a ver com qualquer coisa. Não só no que diz respeito às questões espirituais. Por quê? Porque o maior medo, ou talvez um dos maiores medos do ser humano, é o medo do fracasso. É o medo de fracassar naquilo que é e naquilo que faz. E aí o autor nos dá duas orientações quanto a isso. Primeira orientação é que a gente dê direito ao veto do Espírito Santo aos nossos próprios planos. O que ele chama e o que eu chamo de veto ao Espírito Santo? Eu peguei esse texto de Paulo, né, quando Paulo tentou ir para o norte em direção à Bitínia, e por 2 vezes o Espírito de Jesus o impediu. Se Paulo não tivesse discernimento espiritual, ele ia dizer aqui: e Satanás não permitiu. Satanás não deixou. Satanás foi uma pedra de tropeço. Isso é o nosso normal, porque a gente acha que Deus está à nossa disposição para a gente fazer tudo que a gente tem vontade. E a gente esquece que às vezes determinados impedimentos que surgem na nossa vida, propósito de Deus, é o veto de Deus aos nossos planos individuais e pessoais, porque Ele sabe o que é melhor. A intenção de Paulo em ir para Bitínia era evangelizar, não era outra coisa senão isso. Agora, como é que o Espírito de Jesus impede Paulo para evangelizar?
uma coisa boa, uma coisa que Paulo incentivava outros, e era uma viagem missionária, e ele tinha um plano para ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Queridos, quantas coisas o próprio Deus nos impede, e às vezes nós ficamos culpando coisas ou pessoas por aquilo. Ao invés de nós nos submetermos e perguntarmos, Deus, qual é o propósito do Senhor nisso tudo? Quem tem controle sobre a minha vida? É Satanás ou é o Senhor? Quem conduz os meus passos? Porque às vezes, queridos, é Deus nos impedindo de determinadas coisas, às vezes por livramento, às vezes por provisão, às vezes porque o propósito dele é outro. Mas nós precisamos viver nessa submissão. Qual é o direcionamento do Senhor para a minha vida? E Paulo ele está aberto aqui ao que o Espírito de Deus prepara para a vida dele, né? E aí ele tem que lidar com isso, mas foi o próprio Senhor Jesus que me impediu de pregar o evangelho em Bitínia. Como assim? Porque Jesus tinha outros planos para ele. Não para que Paulo parasse de anunciar o evangelho, mas para que ele fosse para outra direção, para outro rumo, né? Para que ele fosse depois para Filipos, onde tem lá a história de Paulo e Silas na prisão, a conversão de Lídia, e o evangelho entra na Europa, o cristianismo chega na Europa. Esse era o plano, esse era o propósito do Senhor para ele. Mas nós precisamos ter um coração para ser sensível a esses limites que o próprio Senhor apresenta a nós. A segunda coisa que o autor coloca para nós, queridos, é que Deus tem prazer em corações completamente submersos em sua vontade. E a forma como nós auxiliamos uns aos outros nessa caminhada. Como nós ajudamos uns aos outros nessa caminhada. Isso aqui é importante quando a gente pensa numa igreja que serve ao Senhor de todo o coração, porque nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos de encorajamento uns dos outros, de ânimo, de participação, de envolvimento. E eu gosto muito desse texto de Hebreus capítulo 10, quando o autor aos Hebreus, né, ele vai falar que nós precisamos entrar na presença de Deus com coração sincero. Coração sincero significa coração sem cera, sem máscara, sem disfarce, coração inteiro, e uma confiança plena. Uma confiança plena. O que essa linguagem aqui tem a ver com o quê? Sinceridade e plenitude. Tem a ver com entrega total, tem a ver com de todo o coração. Eu não me entrego com reservas, né? Eu estou pronto, eu estou disposto. Aí depois ele vai falar, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Ou seja, não precisa ter dúvida, entra de todo o coração para fazer o que você faz, para envolver com o que você está envolvido. A razão básica é porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Completamente entregue, fazer de todo o coração, queridos, capacidade que Deus nos concede de confiar na fidelidade dele. Tem a ver com o quanto para Deus, e a gente percebe que o direcionamento porque ele é fiel. É ele que é fiel. Não sou eu, não é você, é o Senhor que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então eu faço de todo o coração. Por quê? Porque eu confio. Porque eu espero nele, porque eu sei que nele nada vai ser em vão, nada vai ser perdido, vai ser à toa. E aí depois, né, o autor aqui ele vai dizer,
Pensem em como motivos na prática do amor e das boas obras. E aí ele vai dizer que haja encorajamento, sincero, do pleno aqui, possam de desse jeito. Nós dependemos da entrega de todos para que a gente consiga cumprir os propósitos. E aí nós precisamos ser animados, nós precisamos de encontro, nós precisamos de e com duas perguntas. O primeiro Pedro 5, Pedro, ele vai diz, eu 6 presbíteros, são vontade, o desejo de servir a Deus. Lucro que não, mas esse desejo, pelo prazer de servir a Deus. Qual é a minha motivação para isso? O prazer de saber que serviu ao Senhor naquilo que Deus. Nós precisamos, queridos, ter essa disposição. E a grande pergunta é como essa passagem, né, me motiva. E aí eu coloquei uma pergunta extra aqui. Você tem servido de boa ou com má vontade? Como que você tem servido? E isso não vale só para a igreja, não, gente. Não é só para a igreja, não. Isso vale um favor para ir além daquilo, né? Como que você serve? Você serve a Deus só por obrigação, de boa vontade, porque eu faço para o Senhor, né? Isso aí é para responder. E aí depois nós temos a passagem aí de 2 Timóteo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, né? Quando ele vai falar, instruir Timóteo a sobriedade e tal, vai dar algumas instruções, mas ele diz, quanto a mim, e aí ele fala dele, ele termina a caminhada dele consciente do melhor dele, né? Eu lutei no combate, eu terminei a corrida, permaneci fiel, eu dei o meu melhor, eu fiz de todo o coração, eu não fiz com reservas, né? Eu lutei, eu trabalhei, eu fiz, agora, eu só estou esperando o prêmio. Eu estou aguardando. Que quem vai me dar? O justo juiz, Jesus. O prêmio veio dele. E aí eu estou esperando a hora de chegar. Né? A minha morte aproxima. Né? A minha vida já foi derramada como a morte. O que Paulo está dizendo aqui é, e agora eu só estou esperando a recompensa que vem dele. Aquilo que a gente faz, a gente sempre faz na expectativa de um retorno. E aí nós esperamos o retorno da parte de Deus, não das pessoas, mas do próprio Deus. Então, queridos, quando nós desafiamos, nós apresentamos esse desafio para fazer de todo o coração, é por causa disso. É por causa disso, é por causa da recompensa, do prêmio que vem dele. Quando eu leio Números, capítulo 13, por exemplo, o último capítulo, várias vezes Neemias vai dizer naquele livro lá, registrando
ação em Jerusalém. Senhor, lembra como eu, do que eu fiz pela tua igreja, pelo templo, pelo serviço. Lembra-te de mim. E Deus não. Então você coração de Deus, porque eu não coração decepcionado. A gente pode ficar decepcionado com as pessoas. A gente fica. Com ele, a gente pode oferecer melhor, o melhor do nosso tempo, os recursos, o dinheiro, os nossos dons e talentos, de tudo porque Deus tem a recompensa justa. Nós podemos oferecer dedicação total e aí vão acontecer nada no coração. Queridos, uma igreja igreja que tem fome da presença. Sabe por que ela existe? Que age pela razão, pelas preferências e tantas outras entregas. Um amém bem forte. Aqui um amém bondoso, né? Tem alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar, questionar, pode fazer agora. Cale-se para sempre. Vamos ficar. Mais uma vez a a todos que estão participando. Vamos orar. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor lugar. Nós reconhecemos que muitas vezes do nosso jeito, as nossas próprias limitações, e deixamos o nosso coração guardado e fazemos apenas aquilo que tem a ver com as nossas forças, capacidades e habilidades. O nosso pecado. Não colocamos o nosso amor e o nosso coração nas coisas. Essa igreja, e eu tenho testemunhado isso, irmãs, tem dedicado todos os seus dons, talentos, para a tua obra, para o teu reino, para a tua igreja. Me coloco na tua presença, ó Deus, e te peço, Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória sobre o teu povo. Cuida de cada um de nós, cuida de cada as necessidades de cada um dos amados. Manifesta a tua bondade sobre a vida do teu povo. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor manifeste a glória do Senhor de nós. E que, conhecendo o nosso coração, o Senhor manifeste essa aprovação de alguma forma sobre um povo que o ama, sobre busca de todo o coração, sobre um povo que te serve de todo o coração. Obrigado, ó Deus, por essa manhã. Obrigado por sabermos que o Senhor aceitou o nosso louvor, a nossa adoração. E obrigado também pela vida do teu povo, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe de você, que Deus até às 18.